Bom, boa tarde a todas, todos e todes. É com uma imensa alegria que a gente vai iniciar esse debate de hoje aqui, falando um pouquinho sobre a agroecologia e o PAN, Peixes e Éguas da Mata Atlântica. Já estou aqui com meu grande colega, amigo, companheiro e agora como chefe do CEPSUL, Walter Steinbock, né? Já trabalhamos muito juntos, já fizemos outras lives em comum, já atuamos em cursos de capacitação junto ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. A grande estrela da tarde hoje vai ser o Walter Steinbock, né? Eu vou só fazer o início aqui, falando um pouco do contexto que a gente está trabalhando hoje, né? A ideia, então, é trabalhar o tema da agroecologia dentro do Plano de Ação Nacional dos Peixes e Éguas da Mata Atlântica. É um plano de ação que é feito para aumentar a proteção de espécies ameaçadas. Nós temos na região da Mata Atlântica cerca de 90 espécies ameaçadas de extinção, sendo 23 éguas e 67 peixes. Para quem não sabe o que é égua, aqui no nosso link do YouTube tem apresentações específicas falando sobre as éguas, né, que é um tipo de um crustáceo, um caranguejinho com uma carinha de lagosta sem cauda, né, que só ocorre no sul e no sudeste do Brasil, que é da Mata Atlântica, que também está ameaçado. Então, o PAN ele pretende aumentar o nível de proteção sobre as espécies ameaçadas, reduzindo as ameaças, e uma das ameaças, né, é o uso de uma agricultura extremamente impactante. Então, uma das ações, um dos objetivos desse PAN é mitigar esse impacto dessas atividades agropecuárias na área da Mata Atlântica, onde esses peixes ameaçados ocorrem. E uma das ações pensadas para isso é a ação 2.5, que fala em estimular atividades agrocívio-pastoris, agroecológicas e de carcinicultura de agricultura sintrópica, conservação de solo e de agricultura menos impactante no entorno das UCs. Né? Então, pensando nesse tema, a gente convidou um especialista da área, alguém que tivesse bastante conhecimento para falar um pouco de agroecologia. A nossa ideia é que no entorno das unidades de conservação, a gente tenha pelo menos algumas unidades pensando em mudar o modelo de agricultura, para uma agricultura menos impactante, para uma agricultura que conserve. Uma das grandes ameaças aos peixes que nós temos, né, e vamos falar de peixes e éguas da Mata Atlântica, geralmente nós estamos falando de peixes pequenininhos, né? Muitas das ameaças vêm da agricultura, infelizmente. Às vezes, a mera colocação de uma barragem no leito de um rio pode alterar a corrente e pode levar esses peixes à extinção local, né? Assim como o assoreamento provocado pela supressão de vegetação, assim como a entrada de muito nitrogênio, muito fósforo, ou mesmo de agrotóxicos, tudo isso concorre para a extinção desses peixes, né? Então, essa é uma ação que visa sensibilizar, né, atores sociais que lidam com a agricultura ou que lidam com a gestão ambiental pública, de forma a gente ter um outro modelo de agricultura, né? Não existe apenas um modelo de agricultura, né? E existem outros modelos que são de agricultura mais sustentável. Então, vou passar aqui a palavra para o Walter Steinbock, né? Agradecendo demais a Luiz e o Ronaldo, que trabalharam demais para organizar isso. Também o Instituto Nossos Rios, né? E também a Ama Darcy também, que ajudou bastante. Então, vou passar aqui a palavra para o meu grande companheiro e amigo, Walter Steinbock. É com você a palavra. Daqui a pouco eu já ponho a sua apresentação aqui. Toda a sua palavra, Walter. Muito obrigado, Cláudio, grande amigo, companheiro. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Luísa. Vocês me ouvem bem? Tá tudo certo? Sim. Muito bem. Que bom. Peço desculpas, cheguei bem em cima da hora, acabou que eu atrasei um pouco no trânsito, e aí não chegamos a fazer o teste aqui do áudio e tal, mas que bom que está tudo bem, estão ouvindo. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, no PAN Éguas da Mata Atlântica, e conhecendo o trabalho do PAN, e nessa perspectiva de trabalhar dentro da dimensão do PAN, a agricultura, no âmbito da agroecologia, como uma forma de reduzir as ameaças às espécies, né? No caso, as éguas da Mata Atlântica. Então, peixes e éguas, né? Os peixes também. Os peixes também, né? Os peixes e éguas de Mata Atlântica, né? Então, é muito importante, cada vez mais também dentro dos PANs, né? Aqui no CEPSUL, trabalho no Instituto Chico Mendes também, num centro de pesquisa de conservação da biodiversidade marinha,
aqui no sul do Brasil, e a gente está com a perspectiva de, nos PANs que a gente também trabalha, cada vez agregar mais a conservação dos ambientes, a conservação dos modos de vida, também associados a jeitos de fazer agricultura, a jeitos de fazer pesca, a jeitos de fazer, enfim, manejos da natureza que sejam mais conservacionistas, né? A gente vai aproximando essa necessidade de conservação das espécies, né, com a conservação do ambiente como um todo e dos modos de vida associados, né? Bem, eu preparei uma apresentação. Cláudio, eu posso passá-la aqui, como for melhor. Talvez você já está com ela na mão aí, né? Então, beleza. Estou com ela na mão aqui. Vou só me remover daqui que... Beleza. Então, a ideia é a gente falar aqui, conversar uns 40 minutos, meia hora, 40 minutos, sobre agricultura e sobre agroecologia e sobre agrofloresta dentro do campo da agroecologia. A gente pode passar o próximo aí, Cláudio? E aí a gente depois fazer um debate sobre como, enfim, estimular processos de agrofloresta, de agroecologia, como é que isso pode estar contextualizado na região, né, e nas áreas de atuação do PAN, né? Bem, para a gente começar a nossa conversa, eu queria propor da gente fazer uma reflexão sobre a história da agricultura. Muito rapidinho, prometo que não vai ser muito longo. Mas a gente ouve falar que a agricultura nasceu há uns 10 mil anos atrás. E é verdade, pelo menos para uma delas. A agricultura que a gente conhece como agricultura, essa de plantar uma única espécie numa área relativamente grande, a agricultura de monocultura, ela realmente começou a ser praticada há uns 10 mil anos atrás, entre a Europa e a Ásia, né, bem no centro desse mapa aí. Próximo, por favor, Cláudio. E essa... Pode passar o próximo. Essa agricultura começou a partir do plantio de grãos. Veja, a gente vivia, enquanto humanidade, uma época muito mais fria que é hoje. A gente estava no final do Pleistoceno e numa época em que a fonte de alimentação vinha muito da caça, né? Quem caçava eram os homens, as mulheres cuidavam da reprodução familiar, do modo de vida da comunidade, né? E os caras tinham que sair para caçar tigre, dente de sabre, mamute, esse tipo de bicho, uns bichos bem difíceis de caçar, ainda mais considerando que essa caça era feita com uma lança de madeira, com uma ponta de pedra lascada. Então o sujeito saía para caçar como quem vai para a guerra e muitas vezes não voltava, né? Então a segurança alimentar era realmente quase nula, né? E foi nesse momento, num lugar muito frio, numa época muito fria, que a mulher descobriu a agricultura. A mulher descobriu que se colocasse uma semente no chão de uma determinada espécie, aquela semente virava, se transformava numa planta igual a que deu origem àquela semente, e elas começaram a poder planejar a produção de comida e planejar a segurança alimentar. Desde então, a gente começou a ser seres gregários, né? Seres que puderam viver em comunidade em função dessa revolução na forma de ter comida. Mas a agricultura que começou, então, começou com os grãos, como eu estava falando. E por que foram os grãos? Veja, o pessoal precisava plantar e colher num período muito curto de tempo, entre um inverno e outro. E os invernos eram realmente muito fortes, né? Então, num período ali de 3, 4, 5 meses, você tinha que colocar a semente no chão e colher a sua produção. Nenhum grupo de espécies era melhor para isso do que os grãos. Aí começou a domesticação, né, da cevada, do trigo, das lentilhas, da ervilha, né? Começou a ser plantada essas espécies para se ter o que comer. Essas plantas, os grãos em geral, também têm uma elevada taxa de autocruzamento. O que isso quer dizer? Que na mesma flor tem a parte masculina e feminina e existe a produção de grão a partir dessa mesma flor, né? Então, isso fazia com que você tivesse uma previsibilidade, ou seja, aquela planta de onde você tirou aquela semente,
ela vai gerar uma planta muito provavelmente muito próxima àquela planta que você plantou, que você conheceu como ela era, né? Porque geneticamente ela é igual à planta mãe. Os grãos também criaram uma possibilidade de armazenagem. Você colhia aquilo antes do frio pior, né? Da nevasca, e acumulava para ter comida durante o inverno. Talvez tenha originado desde aí a fábula, né, da cigarra e da formiga, e originado desde aí, com certeza também, muito antes do que os historiadores, sociólogos colocam como o capitalismo primitivo, a acumulação primitiva de capital, talvez a acumulação primitiva mesmo, e a lógica de lucro, a lógica de ter para ser, tenha uma origem já nessa acumulação de grãos, né? E logo o pessoal percebeu também que os grãos serviam de alimentos para animais, a domesticação dos animais foi se dando junto com a domesticação das plantas, né? Então era muito melhor você ter boi, cabra, galinha perto de casa, alimentando esses bichos com grãos, do que você sair para caçar mamute. Então os grãos passaram a ser alimentação para os animais, logo se percebeu que os estercos dos animais ajudavam a produção dos grãos, os animais com a sua tração faziam o papel de lavrar a terra, de ajudar a secar a terra depois da neve, e esse casamento entre pecuária e agricultura teve, mais ou menos assim, de forma resumida, a sua origem. Próximo, por favor, Tiago. Bem, e aí a gente tem de 10 mil anos até a Idade Média toda uma evolução de práticas agrícolas, né, de seleção de espécies, de domesticação dessas espécies, mas a gente vai quase até os anos 1800 com uma agricultura praticamente artesanal, com implementos manuais ou implementos feitos para tração animal, né? Arado de aiveca, arados puxados por cavalos ou por bois, né? Muito uso de adubação animal ou de restos de folhas, um plantio em monocultura, né? Essa é uma tela de um pintor chamado Peter Bruegel, de 1525, retratando a agricultura de então. Próximo, por favor. Quando chega no século XIX, né, com a Revolução Industrial, acontece uma grande mudança em vários aspectos, né, na vida da Europa e depois na vida do mundo como um todo. A Revolução Tecnológica é algo muito marcante, né? Todos conhecemos essa história. Então, as máquinas a vapor, né, as manufaturas passaram logo a virar indústrias, e a mão de obra trabalhando aí de 10, 12, 15, 18 horas por dia, né, mulheres, crianças, idosos, né? Então, junto com essa revolução tecnológica, houve também uma revolução na forma de lidar em sociedade e na forma de lidar com a natureza. Uma coisa muito marcante, um momento muito marcante durante a Revolução Industrial foi na Inglaterra os chamados enclosures. De uma hora para outra, agricultores que estavam associados a feudos ou a comunidades rurais, também muitas vezes dentro dos feudos, que tinham uma relação de servidão com os seus senhores feudais, né? Mas tinham uma relação com a natureza muito mais imediata. Eles detinham o conhecimento e a prática de uma agricultura associada com os ciclos ecológicos, né? Com os tempos da natureza, com a reciclagem de nutrientes, com a relação com a biodiversidade que existia em cada pedaço de chão. Essa era uma relação imediata dessas pessoas com a natureza para a produção de alimentos. De uma hora para outra, né, o Estado, né, a representação do poder, né, dos reinos e formas de Estado que havia então, no caso da Inglaterra, né, foi feito uma separação, foi retirado essas pessoas do campo, esses campos foram cercados, né, os chamados enclosures, e essas pessoas passaram a ser a mão de obra farta nas grandes cidades que se formavam, em Londres, em Manchester e por aí afora. Então, era preciso, para abastecer toda aquela revolução industrial, uma mão de obra desterritorializada, uma mão de obra que fosse levada para a produção de
tecidos e tudo mais, né? E a relação dessas pessoas com a natureza passou a ser mediada pelo patrão. Então, ele não mais produzia comida, que dava uma grande parte para o seu senhor feudal, e comia a parte dele, né? Ele passou a ter que trabalhar numa fábrica para conseguir ter dinheiro, para conseguir comprar um alimento que vem da natureza. Isso foi identificado por alguns filósofos, pensadores, economistas, agriculturistas da época, né? Por exemplo, o Liebig, que é considerado o pai da agroquímica e tem uma série de histórias nesse sentido, né? Ele denunciava esse sistema que começou a se formar como um sistema de roubo, porque a reciclagem dos nutrientes que era praticada por esses agricultores não estava mais acontecendo. Essas áreas estavam virando as áreas que antes eram povoadas por pessoas e que faziam essa reciclagem de nutrientes com folhas, com estercos, né? Elas passaram a ser ocupadas por lavouras em larga escala e não havia reposição de nutrientes. E o Liebig falava, olha, em longo prazo, a gente não vai mais ter solo, não vai ter mais nutrientes no solo. O Marx percebeu isso, né, e chamou isso de fratura metabólica. O metabolismo da humanidade com a natureza estava se quebrando na medida em que as pessoas estavam sendo afastadas do meio rural e dessa conexão com a natureza no processo metabólico de produção de alimentos. Então, lá no Capital, que o Marx escreveu, tá, por exemplo, essa frase aqui, né? O modo de produção capitalista reúne a população em grandes centros e faz com que a população urbana alcance uma preponderância cada vez maior, perturbando a interação metabólica entre o homem e a terra. Dificulta a operação da eterna condição natural para a fertilidade duradoura do solo, e assim destrói ao mesmo tempo a saúde física do trabalhador urbano e a vida intelectual do trabalhador rural. Ele já apontava que a própria intelectualidade do trabalhador rural estava comprometida por essa desconexão. Ele chamou isso de fratura metabólica. Depois, no início do século XXI, o John Bellamy Foster e depois outros autores começaram a investigar melhor essa dimensão da fratura metabólica. Próximo, por favor, Cláudio. Bom, o Marx, o Liebig identificaram isso na Europa no século XIX, essa desconexão humana com a natureza a partir de um jeito de fazer a agricultura em muito maior escala, né? Não foi só uma revolução industrial no sentido de ter mais máquinas, as máquinas, o arado de tração animal, por exemplo, foi dando origem a arados a vapor, inclusive, ou puxados, né, por implementos não necessariamente manuais ou de animais, né? A Revolução Industrial também se deu na química, então foram sendo gerados, em longo prazo, adubos químicos que passaram a ser utilizados para lavouras em maior escala. No início do século XX, a genética foi dando condições para o chamado melhoramento genético de espécies que foram se adaptando à monocultura, né? Isso foi percebido já no final do século XIX, pelo Marx, pelo Liebig. Mas veja, no Brasil e em outros países do mundo que veio a se chamar de terceiro mundo depois, essas colônias europeias, já havia uma fratura metabólica sendo implementada há muito tempo, né? Então, você pega, por exemplo, aqui esse quadro, né, um painel, a Ilha do Brasil, entalhada em madeira de pau-brasil, no século XVI, ou seja, 1500 e pouco, né, mostrando que a tal fratura metabólica que o Marx percebeu lá no século XIX, na Europa, foi estimulada no Brasil a partir da despropriação desses indígenas, né, da despropriação desses grupos que tinham suas práticas, que tinham o seu modo de vida relacionado com a natureza. Próximo, por favor, Cláudio. A gente passa do ciclo, né, um bom tempo no ciclo do pau-brasil, a gente tem depois o ciclo da cana. E, de novo, no ciclo da cana, o que a gente tem? Grandes monoculturas, né? Uma forma de desapropriação, de desterritorialização das comunidades rurais, uma forma de produção para subsidiar
um capitalismo cada vez em maior expansão e mantido a partir de mão de obra escrava. Essa tela, que terrivelmente se chama Jantar Brasileiro, é do Debré, do século XIX. Próximo, por favor. A gente tem, né, o próprio Portinari retratando a cana, né, no início do século XX já teria terminado a escravidão, né, a gente aprendeu que em 1888 acabou a escravidão, mas a gente ainda via situações como essa na década de 30, e continua vendo até hoje. Né? Próximo, por favor. Ou café, a cana, essa tela do século XXI, né, o café também retratado pelo Portinari, que acho que é o próximo slide. Né? Esses slides para a gente perceber assim, a desconexão metabólica do humano com a natureza, ela se deu lá na Revolução Industrial, né, mas ela se deu também nas colônias pelo mundo afora e contribuiu para gerar uma agricultura que não é só problemática do ponto de vista ambiental, ela está no cerne e, ao mesmo tempo, é consequência de uma forma de estruturação agrária, de uma forma de estruturação de poder que subsidia modos de vida completamente insustentáveis, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico. Né? Mais uma tela aí do Portinari. Próximo, por favor. O algodão. Né? Próximo. Então, em última análise, para a gente finalizar essa história, essa breve passada pela história de uma agricultura que a gente conhece como agricultura, eu queria trazer alguns aspectos econômicos e ecológicos para que a gente possa partir daí para a gente falar de agroecologia. Estamos vendo aqui um campo de soja. A soja ocupa mais da metade do território plantado brasileiro, em geral em grandes áreas. Tá? E, no final das contas, essa agricultura que começou há 10 mil anos atrás e passou por vários processos, entre os quais esses que a gente trouxe aqui, ela é uma agricultura que tem um paradigma, tem uma base de existência a partir da domesticação completa das espécies e das paisagens. Quando a gente fala em domesticação, geralmente a gente está falando de animais, né? Os animais domésticos, boi, cavalo, galinha, são aqueles animais perto de casa. Né? Domos quer dizer casa, ou perto de casa, né? Então, isso a gente está acostumado a chamar, né? Cachorro, gato, cavalo, animais domésticos. Mas espécies vegetais também são e foram domesticadas ao longo do tempo. A gente falou lá no início, né, da ervilha, da ervilhaca, da ervilha, da cevada, né, do trigo. As mulheres lá em 10 mil anos atrás, selecionando a cada plantio, seleciona as melhores sementes, plantam, depois seleciona as melhores sementes, plantam. Né? Isso vai gerando uma domesticação, vai fazendo com que aquela planta fique cada vez mais adaptada às condições que a humanidade dá para ela crescer. Mas a gente tem, nos últimos 50 anos, uma domesticação das espécies com muito mais intensidade, em função, né, do melhoramento, chamado melhoramento, que na verdade são adaptações genéticas, né, promovidas para que a planta fique crescendo bem em condições dadas pelo homem ou pela mulher, né, dadas pela humanidade. Tanto assim que você não vê um pé de soja crescendo no meio do mato, ou um pé de tomate. São plantas altamente domesticadas, hoje elas precisam estar com condições próprias, humanas, para que ela viva. E isso está associado à domesticação completa da paisagem, que a gente ouve pouco falar, mas a paisagem não domesticada é uma paisagem biodiversa, inclusiva, cooperativa, integradora. Se você tirar essa soja daí de cima desse campo, nessa foto, o que é que vai acontecer em mais ou menos tempo, em função do tempo que a gente ficou ali tentando domesticar essa paisagem, né? Em função da quantidade de degradação que a gente colocou nesse solo, nesse ambiente, a gente vai ter um retorno a uma floresta. Seja ela um cerrado, seja ela uma Mata Atlântica, seja ela uma Amazônia. Né?
A floresta é biodiversa, a floresta é inclusiva, a floresta é cooperativa. A gente domestica a paisagem para que não haja qualquer inclusão, qualquer cooperação, qualquer integração. A gente basicamente diz para a paisagem, aqui só queremos soja, ou aqui só queremos milho, ou aqui só queremos essa ou aquela espécie, né? A gente pergunta basicamente, né, para uma planta que aparece, você é soja? Se você não é soja, eu te mato, né? Basicamente isso que a gente faz para domesticar essa paisagem. Apareceu qualquer outra planta que não seja soja, taca de herbicida. Apareceu um inseto, taca inseticida. Apareceu um ácaro, taca acaricida. Você calcula a adubação, você calcula a irrigação, você calcula o calcário para a soja. Ou seja, a paisagem é completamente domesticada, reduzindo a sua capacidade de ser biodiversa para uma única espécie. Esse é o paradigma. E esse paradigma, pode passar o próximo, por favor, Cláudio? Ele tem gerado uma série de dados, resultados, ou seja, a agricultura é muito pesquisada, né? Em vários campos, né? E um dos dados é esse, que o pessoal do agronegócio gosta muito, que mostra a evolução de área plantada no Brasil comparado com a evolução de produção por área. Então, você vê só, a área plantada é esse risquinho verde que está ali mais quietinho, né? Mais uma evolução menor. A gente sai ali da década de 90 até 2017, a área plantada dobrou, né? Saiu ali dos 30, foi para os 60, né? 60 milhões de hectares. Enquanto isso, a produção triplicou, né? Saiu ali de 80, foi para 240. Então, isso é utilizado para mostrar, olha só, a gente fica falando que essa agricultura aí de domesticação de espécies, de paisagens, ela tem problemas ambientais, ela tem problemas sociais, mas ela é muito produtiva, né? Tanto que a área plantada só dobrou e a produção triplicou. E fica parecendo que isso aconteceu só porque aumentou a tecnologia, então tá vendo, com isso a gente reduz o desmatamento, com isso a gente otimiza a produção por área, não precisa mais desmatar, a gente tem utilizado menos recursos naturais. E quando a gente vai olhar mesmo, a gente percebe que custa muito mais caro do que só a área para ter triplicado essa produção nesses últimos 20 anos. Por exemplo, por favor, Cláudio, passa o próximo aí. Então, alguns dados, né? O agronegócio gerou quase 70% do desmatamento na América Latina na primeira década dos anos 2000. De 85 a 2019, o Brasil perdeu 87 milhões de hectares de vegetação nativa. Nós estamos falando nesse período aí, 87 milhões de hectares é mais do que se você juntar Portugal, Espanha e França, os territórios, né? De 99 a 2018, o Brasil perdeu 8% da área de vegetação florestal na Amazônia. Então, assim, esse aumento de área, esse dobro de área aí das últimas 2 décadas, é isso aí, tá? Comparado com a produção, parece que foi quase nada, mas é muita área. Mas não é só de área que vive essa expansão agrícola. Próximo, por favor, Cláudio. De 90 a 2016, a gente passou a utilizar 5 vezes mais adubos sintéticos à base de nitrogênio, fósforo e potássio, que saíram de algum buraco, de algum lugar, né, de alguma jazida, que foram trazidos para cá, que são implementados nas lavouras, que geram contaminações químicas nas águas que a gente toma. Então, essa produção que cresceu 3 vezes foi a custo de 5 vezes mais adubos. Próximo, por favor. De 2000 a 2020, e aqui eu preciso renovar esse dado, porque até 2022 isso aumentou ainda mais, né? Mas de 2000 a 2020, a gente teve 8 vezes mais agrotóxicos liberados para uso no Brasil, que custam 4 vezes mais do que em 96. Então, para fazer essa maior produtividade, a gente teve que aumentar em 800% mais o número de agrotóxicos e em 400% mais o gasto com essas substâncias. Próximo, por favor. A água, para subsidiar essa forma de agricultura, precisa muita água, porque você tira a floresta fora, né? Que mantém a umidade relativa, que mantém o solo coberto, que mantém a própria condição de permeabilidade do solo. Então, daquele 1% que sobra
da água que tem no planeta, não é isso que a gente tem que cuidar, né? Toda vez que a gente ouve uma palestra de educação ambiental, um curso, a gente ouve isso, né? O planeta Terra devia chamar planeta água, porque tem muito mais água que terra, mas no final das contas tem só 2,5%, 3% que é água doce. Não é assim? Aí desses 2,5%, 3%, 1% está nas geleiras, 1% está em grandes profundidades, águas, né, sobre a superfície, então sobra mesmo 1%. A gente tem que cuidar muito desse 1%. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fechar a torneira na hora de escovar o dente, a gente precisa fechar a torneira para lavar o carro, não é assim? É verdade, são coisas que a gente precisa fazer para cuidar desse 1%. Só que desse 1%, quase 70% é usado nessa grande agricultura. Para fazer irrigação, para misturar calda de veneno e para, em última análise, fazer essa água passar por um solo altamente contaminado com adubos químicos sintéticos e agrotóxicos. Né? Então, se a gente quiser mesmo se preocupar com a água, onde estão os peixes e águas da Mata Atlântica, a gente precisa se preocupar com uma agricultura que não gaste tanta água e não faça essa água passar por tanto veneno e tanto adubo químico, né? Enchendo ela de nitratos, por exemplo, de metais pesados agrotóxicos. A gente precisa pensar numa reforma agrária agroecológica, a gente precisa pensar em formas de produzir alimentos que não usem tanta água. Próximo, por favor. Próximo. E aí a gente está acostumado a ouvir que, bom, mas isso tudo, pessoal, isso é preciso, porque a gente está alimentando o mundo, e se não fosse a agricultura, o Brasil estaria economicamente muito ruim, é a agricultura que salva o Brasil, é essa agricultura, né, do grande agronegócio. E quando a gente vai olhar os dados, a gente percebe que não, muito embora as exportações, sem dúvida, batem recordes atrás de recordes a partir dessa forma de fazer agricultura, e muito embora o PIB da agricultura esteja crescendo cada vez mais, da agricultura comparada com o setor de serviços e da indústria. Isso aqui está pegando uma média de 2002 a 2018, que o IBGE fez em 2021. Então, a agricultura, especialmente do grande agronegócio, é só em torno de 5% a 6% do PIB. Tudo isso que a gente está fazendo para arrebentar com floresta, para usar grande parte da água, subsidiando essa agricultura com um monte de adubo, um monte de veneno, é para gerar 5% do PIB. E, por favor, o próximo, Cláudio. Para subsidiar, não, aquele ainda antes, para subsidiar uma forma de organização, de estruturação agrária que tem esse retrato aí, né? Aproximadamente 45% da área produtiva está em menos de 1% dos imóveis rurais. Então, menos de 1% dos produtores tem praticamente metade dessa área produtiva. E é esse menos de 1% que diz que alimenta o mundo com essa forma de fazer agricultura, o que não é verdade. Tá? Então, é disso que a gente está falando. Tá? Quando a gente pensa em história da agricultura hegemônica ou da agricultura, que a gente chama de agricultura, ela tem esse tipo de dado como resultado dessa história. Tá? Lógico que a gente pode passar um bom tempo discutindo uma série de aspectos também positivos dessa forma de fazer agricultura, mas a gente quer chamar a atenção que essa forma de agricultura é uma forma de agricultura originada 10 mil anos atrás, que se tornou agricultura hegemônica no mundo e que, por trás dela, tem sempre uma ideia de que ela está alimentando o mundo e, por isso, a gente tem que admitir determinados impactos ambientais, que são pouquinhos, não são muitos, né? E essa agricultura realmente não alimenta o mundo, é uma agricultura de commodities. Essa agricultura, na verdade, ela tem servido muito mais como palco para que sejam aplicados adubos, venenos, sementes melhoradas, ou seja, palco para lucro de poucas empresas, do que como forma de produção de alimentos. Bem, próximo, por favor. Ufa! Depois de falar tanto de agricultura hegemônica, entramos numa floresta. Né? E aí, quando a gente entra numa floresta, a gente tem uma outra sensação. A floresta, ela tem sombra, ela tem umidade relativa, a chuva não bate direto no solo, ela tem uma biodiversidade muito grande, a gente percebe cooperação entre os seres da floresta,
E aí a gente fica pensando, que bom que ainda tem florestas e que a vida não é só campos cheios de veneno e monocultura. Mas logo vem a pergunta, né? Mas por que eu estou falando isso? Se a gente quer discutir agroecologia, né? Quem é que come mato? Né? Quem é que... Você quer dizer que na floresta dá para a gente viver de mato? Né? E essa é a questão. Vamos pensar sobre isso. Será que existe ambiente mais produtivo em termos de quantidade de folhas, quantidade de galhos, quantidade de sementes, quantidade de frutos, do que uma floresta? Talvez não exista, né? Mas a gente não come floresta, de fato a gente não come floresta. Mas não dá para negar que num ambiente como esse tem muito mais biomassa vegetal do que naquela foto anterior. Não é verdade? Próximo, por favor. Quando a gente olha para uma floresta, fica parecendo que a floresta é nativa, né? Que uma floresta está lá porque Deus fez assim. Uma floresta está lá porque ela é assim. Né? Foi assim que pensou, por exemplo, o Pero Vaz de Caminha. Foi o primeiro cara que escreveu alguma coisa em português aqui no Brasil, né? No país que veio se chamar depois de Brasil. Logo após o momento da invasão portuguesa, ele começa a escrever como é que era a vida por aqui, né? O que ele enxergava e tal. E nessa imensa carta que ele escreve ao rei de Portugal, tem um pedaço que é esse que está aí, ó. Eles não lavram nem criam. Não há aqui boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem qualquer outra alimária que costumada seja ao viver dos homens. Nem comem senão deste inhame, que aqui há muito, e dessa semente e frutos que a terra e as árvores de si lançam. E com isso andam tais, e tão rijos e tão nédios, que o não somos nós tanto, com quanto trigo e legumes comemos. Ele basicamente estava dizendo, isso aqui é cheio de comida que tá por aí. Né? A gente levou mais de 500 anos para descobrir que essas árvores que lançavam de si os frutos, ou que esse inhame que a terra dava muito, eram sistemas agroflorestais. Neste caso, pataxós, né? Que faziam a sua agricultura associada à sucessão da floresta, associada à estratificação da floresta, ao ponto que, para o olhar europeu, que só conseguia enxergar a agricultura, aquela agricultura que a gente vinha falando até agora, não enxergou a agricultura aí. E sequer conseguiu enxergar que os indígenas pudessem fazer a agricultura, porque nem gente eles eram considerados como tal. E, terrivelmente, a gente percebe que 500 anos depois, muito desse pensamento colonial ainda perdura nas nossas mentes e nas nossas políticas públicas. A gente ainda considera florestas como essa, florestas nativas. Muitas vezes a gente retira os seus manejadores, os geradores dessa biodiversidade, em conjunto com os processos naturais. Estava a semana retrasada em Brasília, numa celebração da renovação do termo de compromisso entre os pataxós e o Instituto Chico Mendes, para poderem estar utilizando o Parque Nacional do Descobrimento. Foi uma celebração muito, muito bonita, e ainda bem que a gente está fazendo essa junção e poder garantir a presença dos indígenas, nesse caso pataxós, na área que eles utilizavam antes dos portugueses chegarem. Né? Terrivelmente, a gente chama esse parque de Parque do Descobrimento, quando deveria chamar, no mínimo, de Parque da Invasão Portuguesa, ou, da melhor forma, como disse a Joênia nesse momento da celebração, a gente deveria achar um nome pataxó para esse espaço. Né? Talvez a gente chegue lá. Mas a gente levou 500 anos para fazer um termo de compromisso para que os pataxós possam usar o espaço que eles ajudaram a gerar, né? Fazendo agrofloresta. E os exemplos são muitos, a gente pode passar horas e horas discutindo agriculturas ancestrais associadas ao manejo florestal. A ideia é a gente pincelar rapidamente aqui para poder chegar nas práticas agroflorestais como consequência, inclusive, dessa forma de fazer agricultura. Próximo, por favor, Cláudio. Então, olhando para aquele mapa novamente que a gente trouxe no início, né, tem lá entre a Europa e a Ásia a origem da agricultura que a gente considera como agricultura pelo mundo afora, hegemônica. Mas, se a gente olha para cada uma dessas setas pelo mundo afora, tem outros centros de origem de outras agriculturas.
de muito tempo atrás também. A agricultura ali de Papua Nova Guiné, da Nova Zelândia, ali dessa parte sudeste da Índia, da Ásia, é uma agricultura de 10 mil anos. A agricultura africana é uma agricultura de 6 mil anos. A agricultura sul-americana é uma agricultura de 6 a 8 mil anos. Não é necessariamente, não é com certeza a mesma origem, o mesmo contexto social, o mesmo contexto ambiental do que a agricultura da Eurásia de 10 mil anos atrás. Próximo, por favor, Cláudio. Essa agricultura que foi originada aqui no que veio a se chamar de América Latina, próximo, ela teve uma lógica de se fazer associada à floresta, associada à velocidade da sucessão da floresta, da estratificação da floresta, que a gente já vai conversar já. Ou seja, mesmo no Pleistoceno, mesmo no final do Pleistoceno, a gente tem aqui um clima completamente diferente do clima da Eurásia, a gente tem comunidades humanas com uma organização diferente do que na Eurásia, e formas de lidar com a natureza diferentes. A floresta cresce muito mais rápido, tem muito mais água, muito mais temperatura, e isso fez com que a produção de alimentos nessa região tivesse uma parceria ou uma conexão metabólica mais intensa com a natureza. Próximo, por favor. Então, por exemplo, antes de dar o exemplo, né, o processo de produção de alimentos também tem domesticação. Né? Também se domesticam espécies, mas essa domesticação das espécies é em conjunto com paisagens promovidas ou manejadas. Ou seja, se maneja a paisagem junto com o manejo dessas espécies e você tem uma produção de alimentos com alta biodiversidade, com uma diversidade agroalimentar muito grande dentro desse processo de domesticação. Nesse processo, então, por exemplo, hoje se sabe que na Amazônia, quando chegaram os europeus, tinha pelo menos 138 espécies com algum grau de domesticação. Um exemplo disso é a pupunha, que até há pouco tempo a gente achava que era uma planta de origem amazônica, só porque tem muito lá na Amazônia. E aí a gente fazia essa correlação. Tem muita pupunha lá, a pupunha é de lá. Com estudos de base genética, paleobotânica, arqueologia, se sabe hoje que a pupunha tem origem na América Central. E lá na América Central, os frutos da pupunha são 2000% menores do que na Amazônia. Por que o fruto dá maior na Amazônia? Não é só porque na Amazônia tem mais água, mais temperatura, mais floresta. É porque teve gente durante 5, 6, 7 mil anos pegando as sementes das plantas com frutos maiores e plantando. E plantando, e plantando, e plantando, e plantando, e trocando por maniva de mandioca, trocando por semente de milho, trocando por abóboras. A Amazônia está repleta de plantios feitos dessa forma. Só que não são plantios monoculturais, não são plantios só de pupunha. A pupunha está junto com mandioca, que está junto com mamão, que está junto com a castanha, que está junto com uma série de espécies que são realmente nativas da Amazônia. E ao olhar europeu, e hoje ao olhar colonizador ainda, a gente não identifica esses processos de produção de alimentos como agricultura. A mandioca, né, que é nativa do Brasil, que é nativa da região, que veio se chamar Brasil, ela tem toda uma variação, né? Mandioca branca, mandioca amarela, mandioca avermelhada, com casca grossa, com casca fina, mandioca para fazer cozido, mandioca para fazer isca de peixe, mandioca para fazer veneno. Tudo isso foi processos de seleção associados a formas de produção de alimentos. Próximo, por favor. Próximo, isso. Então, por exemplo, a agricultura caiapó, né? Entre as várias agriculturas que foram originadas nesse processo, existe a agricultura Memengorque caiapó. E nessa agricultura, você tem uma organização dos plantios de forma concêntrica. Você tem lavouras de determinada espécie no centro, outras lavouras em volta, como está nesse mapa aí colocado, extremamente biodiversas, né? No próximo slide,
A gente olha o perfil dessa agricultura. Então, no centro se colocam as espécies mais baixas e de ciclo curto, as espécies herbáceas. Em volta desse centro você tem nichos com espécies arbustivas, e mais em volta você tem nichos com espécies arbóreas. Para a implantação de uma área como essa, se derruba uma floresta, uma capoeira que existia antes, e se implanta. Próximo, por favor. Só para trazer alguns dados, né? Não é só a diversidade de espécies, mas a diversidade também genética de cada espécie. Na agricultura Kayapó, tem toda essa variedade genética de cada uma dessas espécies aí, né? Próximo. E aí, depois que se colhe essas plantas do meio, especialmente as do meio, né? A região mais central dessas roças, vem o mato de novo. Era assim que a gente pensava até uns 10, 20 anos atrás. Aí eles deixam o mato crescer de novo. Lá em 84, foi o primeiro trabalho que mostrou que não era bem assim, que essas capoeiras, no caso dos Kayapó, eram chamadas de betum, são chamadas de betum, né? Havia o manejo de 368 espécies para múltiplos usos, alimento, remédio, fibra, isca para peixe. Então o pessoal podava, manejava, fazia bater mais luz, menos luz, para que tivesse toda essa diversidade de plantas importantes para o uso. E especialmente o manejo daquela estrutura florestal para que tivesse uma grande quantidade de plantas folhudas ali, as suas copas, em 2, 3, 4 metros de altura, para pecuária. A gente não chama de pecuária porque na nossa cabeça a pecuária tem que ser, né, um pasto grande com alguns bichos ali em cima. Mas a lógica aqui era criar um ambiente próprio para atração de caça. Aí, como é indígena, a gente chama de caça, né? Mas o que eles estavam produzindo ali era pasto. Só que não pasto de grama, pasto florestal, para atração de caça e você poder caçar pássaros, morcegos e outros bichos que estão ali à altura da mão, né? Que com uma lança, uma flecha você pega facinho, e outros bichos que vinham comer essas aves ou esses bichos que chegavam atrás dos frutos. A paca, a onça, né? Ou mesmo a paca, tatu e cutia que estavam por ali também comendo as folhas, né? Das plantas herbáceas por baixo dessas plantas folhudas, né? Próximo, por favor. E aí você chega para os Kayapó, para os Kuiruru, e pergunta: o que você está vendo nessa floresta? Se fosse eu, ia enxergar e dizer: isso é uma floresta, né? Para os Kayapó, eles enxergam 10 estratos na floresta, 10 andares marcados no perfil de uma floresta. Em cada andar, eles identificam que espécies estão ali e por que elas estão ali. E por que eles fazem isso? Porque eles passam o dia inteiro olhando para a floresta e tentando classificar a floresta, como a gente faz no campo da biologia? Não necessariamente, talvez eles até façam isso, né? Esse olhar mais contemplativo. Mas eles sabem esses 10 andares da floresta porque eles fizeram esses andares da floresta, junto com a natureza. Eles manejaram essa floresta, ou manejaram esse processo ecológico que resultou nesses 10 andares de floresta. Tá? Próximo, por favor. Então, esse manejo que é feito por uma agricultura indígena, por uma agricultura ancestral, ele está intrinsecamente relacionado, ele está totalmente ligado com o ambiente florestal e com a dinâmica florestal que existe nos trópicos e nos subtrópicos, onde a clareira é algo muito comum. Como toda ciência, a gente teve um efeito colonial muito grande, né? A engenharia florestal também sofreu desse mal. Até uns 40 anos atrás, a gente tentava entender a floresta tropical a partir da floresta de clima temperado. E não dava muito certo. Uma das coisas que a gente, dos vícios de origem que a gente teve nesse processo, foi entender a clareira, ou as clareiras, como aqueles espaços que são abertos na floresta por algum distúrbio, realmente como um distúrbio raro. Nas florestas temperadas, isso é bem mais raro mesmo. Bateu um raio lá, aí abre uma clareira. Cai uma árvore, cai 2 árvores, abre uma clareira. Teve um fogo raro, e aí abre-se uma clareira. Em ambiente de clima tropical, clareira é um negócio que está acontecendo o tempo todo. Toda hora cai árvore.
Então, não é um distúrbio, né? Faz parte do processo da dinâmica florestal. Próximo, por favor, Cláudio. Então, assim, ó, 25% da área de uma floresta tropical são clareiras. Quando a gente olha essa foto de cima, a gente está acostumado a olhar um grande tapete verde, né? Um tapete de floresta, homogêneo. Mas se você olhar com bastante cuidado, existem nichos, buracos nessa nossa paisagem vista de cima que são clareiras. Naquele momento estão como clareiras. Né? Cada clareira vai virar uma nova floresta, um novo pedacinho de floresta. Estão me ouvindo? Cláudio, está me ouvindo? Beleza. Então, o próximo é cerca de 75% das árvores florestas tropicais dependem da formação de clareiras para alcançar o seu tamanho reprodutivo. Então, clareira é algo que está acontecendo o tempo todo. Próximo. Então, assim, toda vez que forma uma clareira, existe uma deposição grande de biomassa, né? Caiu uma árvore. Essa biomassa da árvore, essa quantidade grande de folhas que vem junto, de galhos que vem junto, né? Ela gera uma grande quantidade de adubação, né? E ela faz com que a luz que entra, junto com essa grande quantidade de adubação, gere um grande crescimento de vegetais que estão por ali, seja a rebrota de galhos que foram quebrados, seja a germinação de várias espécies que estavam ali esperando justamente essa luminosidade maior, esse calor maior, para conseguirem germinar. Né? Próximo, por favor. Deixa eu só avisar aqui que tem um pessoal fazendo uma obra aqui do lado. Vou só avisar para eles reduzirem um pouquinho o barulho, tá? Beleza. Então, uma floresta tropical, ela é, na verdade, um mosaico de clareiras de diferentes tamanhos e diferentes idades. Né? Quando a gente olha para esse tapete verde aí, fica parecendo, numa primeira vista, que é um tapete verde, mas a gente pode identificar que talvez um pedacinho desses, nesse mosaico, é uma clareira formada há 20 anos atrás. Um outro pedaço é uma clareira formada há 50 anos atrás. O outro é uma clareira formada há 5 anos atrás. Por isso que na floresta tropical, às vezes a gente enxerga uma cibipiúna do lado de um pau-jacaré, ou a gente enxerga um jacarandá do lado de um sabiá. Uma delas, por exemplo, o sabiá é uma planta, o pau-jacaré é uma planta de início da floresta, logo após a clareira. Né? Um jacarandá formoso, grande, ele está lá há um bom tempo. Para ele ficar grandão, ele passou uns 50, 60, 70 anos, no mínimo. Né? Aí você vê um do lado do outro e fica pensando, como é que deu essa dinâmica florestal aqui? Né? Esse aqui é um estágio inicial, um estágio médio, um estágio avançado da sucessão ecológica. Essa clareira que virou floresta aqui, ela foi formada há quanto tempo? E às vezes o que acontece é isso, o jacarandá está numa clareira de 200 anos. Está numa floresta formada a partir de uma clareira de 200 anos atrás. E do ladinho tem uma clareira formada há 5 anos atrás, onde está crescendo o pau-jacaré. Então, toda a diversidade que existe da floresta tropical está associada à dinâmica de clareiras. Uma área de 1 hectare, por exemplo, de floresta tropical, cabe toda a biodiversidade que existe nela. No sul da Bahia, até pouco tempo atrás, foi identificada a área de floresta com maior biodiversidade de árvores do planeta. Depois acharam um na Venezuela, depois ficou na dúvida se era na Venezuela mesmo da Bahia, mas enfim,
a grande biodiversidade de árvores de uma floresta, por área, né, ela está associada à dinâmica de clareiras. É isso que faz com que um pedaço de mato possa ter plantas de início de ciclo e plantas, né, que estão lá há 70, 100, 200, 300 anos. Beleza? Então, é nesse ambiente que tem muita água, que tem muita temperatura, que tem muita dinâmica de clareiras, que os nossos povos originários desenvolveram as suas agriculturas. Próximo, por favor. E aí, nessa forma de fazer agricultura, a gente tem, além da floresta, características de solo muito diferenciadas. Para a agricultura convencional, para a agricultura hegemônica, para a agricultura que muitas vezes a gente considera como uma única forma de fazer agricultura, os solos tropicais são muito pobres. E aí a gente precisa de muito adubo, precisa de muito calcário para que eles fiquem ricos. Na verdade, quem fica rico com isso não é o solo. Quem fica rico com isso são os vendedores de adubo. Os nossos solos, eles não são ricos em formas minerais de nutrientes como os solos de clima temperado, mas eles são ricos em processos de decomposição da matéria orgânica, muito mais do que os solos temperados. A gente tem apesar de ter muito mais alumínio do que sílica, isso do ponto de vista produtivo, de uma agricultura hegemônica monocultural possa ser ruim, a gente tem muito mais micro-organismos ativos, que na medida em que estejam protegidos pela floresta, fazem um trabalho de transformação muito intenso, fazendo com que a floresta tropical seja o ambiente mais produtivo em termos de folhas, galhos, frutos e sementes do mundo. É assim que é a floresta tropical. A riqueza está no processo. A riqueza não está na quantidade de nutrientes minerais colocados. Próximo. E é com base nessa dinâmica florestal, nessa ecologia florestal dos trópicos, que se desenvolve até hoje as agroflorestas de base agroecológica. A agroecologia é uma forma de lidar com a natureza para a produção de alimentos que envolve a inclusão, que envolve a biodiversidade, a agrobiodiversidade, a articulação social, o envolvimento comunitário, o empoderamento dos diferentes gêneros, dos jovens, das mulheres, dos idosos. Enfim, a agroecologia e inclusão são sinônimos quando se trata da reconexão metabólica com a natureza para a produção de alimentos. Então, dentro da agroecologia, que tem diferentes campos, diferentes técnicas para a produção de alimentos, a agrofloresta faz esse papel, busca fazer esse papel de reconexão. Próximo, por favor. Ou antes ainda de trazer o próximo, desculpa, Cláudio, só tira essa área aqui, por exemplo, né, a gente brinca, quando está assim, ao vivo é mais fácil, a gente pergunta que plantas que espécies você consegue ver aí, né? E aí o pessoal vê ali o palmito, a jussara, né? Vê ali um abacate, fica nesse exercício, mas demora muito para alguém falar que tem uma mão humana aí, né? E a mão está ali, né? É a mão do Zezé Fredo, que é o cara que fez essa área junto com a natureza, junto com o tucano, junto com o morcego, que são parceiros dele de trabalho. Essa área é uma agrofloresta nessa foto de 11 anos. Há 11 anos atrás, aqui era um plantio de feijão cheio de veneno. Nessa área, no momento dessa foto, o Zezé Fredo estava tirando 15 toneladas de alimento por hectare ano. Só para fazer uma comparação, um campo de soja, o recorde de produção de soja no Brasil não chegou a 9 toneladas de soja por hectare ano. A gente já começa a perceber que, se a gente quiser alimentar o mundo, não vai ser com grandes campos de soja, né? Toda hora a gente ouve isso, mas será que com a agrofloresta dá para alimentar o mundo? Talvez não dê, mas se não der, com soja que não vai ser, né? Para a gente ter um mundo cada vez mais gente, precisa cada vez mais comida, a gente precisa então derrubar mato para fazer soja. Não, a gente precisa incluir o mato na nossa produção agrícola e fazer agrofloresta, né? Enfim, vamos conversando mais sobre isso. O próximo, por favor, Cláudio. Então, o fazer agroflorestal, ele está baseado fortemente na dinâmica de clareiras.
Esse gráfico aí, ele quer mostrar isso, né? Cada bolinha dessa vermelha é uma nova clareira. E essa espiral está indicando o ciclo da floresta de clareira a clareira. Tem uma clareira, cresce a floresta ali, aí cai de novo as árvores, forma uma nova clareira. Cresce a floresta, cai de novo as árvores, forma uma nova... assim vai. Mas de uma clareira a outra, aumenta a diversidade, aumenta a inclusão, aumenta a articulação, aumenta uma série de coisas. Né? Aumenta a quantidade e a qualidade de vida consolidada. O fazer agroflorestal, próximo, por favor, envolve a gente se inserir nesse processo, otimizar, né? Melhorar o processo da sucessão ecológica, incluir nessa sucessão os nossos alimentos, incluir a nossa participação para que a natureza esteja cada vez mais biodiversa. A gente está muito acostumado a pensar, e de fato nós temos motivo para pensar isso, né? Que o ser humano tende a estragar a natureza. A gente tem feito muito por mostrar isso. O nosso papel tem sido realmente, em geral, de destruição, né? Mas a gente tem esse cabeção que a gente tem polegar opositor e pode colaborar com o processo. A gente pode aumentar a sucessão, a gente pode favorecer a sucessão ecológica, a gente pode aumentar a biodiversidade, né? Esse é o papel da agrofloresta, né? Próximo, por favor. Então, a gente fazer agrofloresta no campo da agroecologia é perceber como a floresta está se estabelecendo e entrar no processo de sucessão ecológica da floresta com espécies que a gente quer produzir em vários andares diferentes. A grosso modo, é isso. Próximo. Eu vou só mais uns 10 minutos aqui para que a gente possa ter um debate. Então, o fazer agroflorestal envolve esse manejo que vai tornando o ambiente cada vez mais biodiverso, o solo cada vez mais estruturado, mais permeável, com mais quantidade de água. Tá? Próximo. E para que isso aconteça, a gente vai fazendo muita poda, muito manejo, muita implementação do material podado sobre o solo de forma organizada, a implantação de espécies de forma adequada, pensando em consórcios que ocupem os diferentes andares da floresta. Tá? Próximo. Em última análise, o que a gente quer quando faz a agrofloresta é imitar a floresta, mas usar a nossa capacidade racional para otimizar, para estimular ainda mais a velocidade que a biodiversidade possa se implementar. O que a floresta faz? Ela produz muita biomassa vegetal, bora produzir muita biomassa vegetal também. Bora fazer cobertura do solo, potencializar a ciclagem de nutrientes, concentrar biomassa e energia, como fazem as clareiras, trazer elevada quantidade e diversidade de sementes e mudas no solo. A floresta trabalha assim, né? Na agrofloresta também. Próximo, por favor. Então, por exemplo, vamos plantar uma área, numa área de capoeira, uma área de agrofloresta, uma área que antes era capoeira. Então, a gente pensa que fazer agrofloresta é jogar uma semente no meio do mato. Não vai crescer bem, né? A gente precisa pegar essa biomassa que tem na floresta e organizar ela de um jeito que fique útil para favorecer o processo de sucessão. Então, derruba-se uma área e se pica... Pode colocar o próximo, por favor, Cláudio? Se organiza essa biomassa para que ela fique prontamente disponível para os organismos do solo e, ao mesmo tempo, façam uma grande proteção desse solo à chuva intensa e à insolação intensa, né? Então, por exemplo, isso a gente consegue fazer. A formiga também consegue fazer isso, o tucano também consegue fazer, a gente faz melhor. Esse é um serviço que a gente tem facão e tem polegar, a gente consegue, em um dia de trabalho, pegar uma clareira que antes ia ficar com os galhos tortos, meio sem encostar no chão, a gente pica esse material e coloca sobre o solo. A gente está aumentando o processo de sucessão ecológica, né? Próximo, por favor. Em vez de plantar uma espécie só e uma semente só por cova, a gente planta muitas sementes de diversidade, em alta diversidade, né? E aí vem aquele pensamento, tá, mas aí não vai crescer, né? Porque vai ter competição, né? Na verdade, o que a gente tem percebido é que se a gente colocar muita matéria orgânica, muita folha, muito galho, e
colocar espécies que ocupem diferentes andares nas suas copas, em diferentes tempos, a gente não tem competição, a gente tem colaboração. Ao mesmo tempo que você tem, por exemplo, uma agrofloresta de 90 dias, né, que você teve no andar de baixo a rúcula ou o rabanete, no andar logo acima, né, no extrato médio, você teve alface, no extrato alto você tem o milho, no extrato emergente, crotalária, por exemplo, você no mesmo metro quadrado tirou 4 espécies quando você poderia tirar uma só. E nenhuma competiu com a outra. Então, nós vamos conversar mais sobre isso, né? Próximo. Essa diversidade toda de sementes forma também quebra-ventos, forma microambientes que mantêm a umidade relativa, né? Esse é um canteiro agroflorestal do Vandeí, lá em Ribeirão Preto. Próximo, por favor. A gente imita a natureza também concentrando energia e biomassa. Em vez de fazer canteiros convexos, né, a gente faz canteiros que valorizem a chegada de água e nutrientes para o centro do canteiro. Próximo. A gente faz o design, faz o desenho desses canteiros de forma a aproveitar ao máximo possível o relevo, a quantidade de água, aqui, por exemplo, na Caatinga, né? Próximo. A gente pode seguir o caminho da água com o caminho dos canteiros, favorecendo essa concentração de biomassa e de energia, né? É uma foto do nosso amigo Vilmar lá em Exu, Pernambuco. Próximo. E quando a gente não tem uma grande quantidade de matéria orgânica, como naquela foto inicial ali, que eles estavam picando material para colocar sobre o solo, a gente pode trazer de fora, deve trazer muito de fora, né? E plantar espécies para a produção de matéria orgânica também na nossa área. Mas quando não tem, a gente deve trazer resíduos de poda, resíduos de material orgânico de diferentes lugares, né? Próximo. E organizar os canteiros como se fossem realmente ninhos, né? Como se ali nesse canteiro, de fato, possa chegar uma grande quantidade de nutrientes e de água. Próximo. Esse tipo de manejo aí, por exemplo, aqui uma implantação de um canteiro agroflorestal de frutas, né, de árvores frutíferas. Próximo. Nesse processo de geração de matéria orgânica, para que a gente possa ter sempre uma grande quantidade de biomassa e energia, a gente tem algumas adaptações possíveis, né? Por exemplo, o uso de capins. Aí, às vezes a gente pensa, o que tem a ver capim com agrofloresta, né? Capim é um negócio que a gente quer tirar da agrofloresta. A gente quer tirar do ambiente para poder ter árvore, né? A gente às vezes pensa assim. É uma brincadeira que a gente faz, que é se a gente quer tirar o capim, plante capim. Mas que capim? Um capim que seja de fácil manejo, que ocupe aquele espaço inicial, que gere uma grande quantidade de matéria orgânica e que depois ele vai saindo do sistema na medida em que a sombra da agrofloresta vai se formando, né? Então, os capins trazem, no momento inicial da agrofloresta, uma grande quantidade de biomassa, tem uma capacidade imensa de estar nesses espaços com mais sol, com mais dificuldade de umidade relativa, enfim, tem uma série de características aí que não vai dar muito tempo de conversar, mas eles conseguem estar no momento inicial da retomada agroflorestal e produzem muita biomassa, né? Próximo. Então, é possível, a gente tem feito agroflorestas assim. Planta-se canteiros agroflorestais, acumulando matéria orgânica, representada por esses toquinhos, né? E entre um canteiro e outro a gente planta capim. Próximo, por favor. A ideia desse capim é a gente picar bastante capim, toda hora tá 3, 4, 5, 10 vezes por ano, às vezes cortando esse capim, seja com facão, seja com roçadeira, e colocando sobre os canteiros agroflorestais. E aí nos canteiros agroflorestais a gente planta aquela diversidade toda de espécies. Próximo. E ao invés de a gente só ter canteiros também com o objetivo de produzir espécies vendáveis, a gente pode fazer canteiros agroflorestais com espécies adubadeiras de médio prazo. Então, você pode plantar um canteiro, entre um canteiro e outro de agrofloresta, você planta canteiros com amora, com pata de vaca, com banana, com eucalipto, com gliricídia,
com, enfim, várias espécies que aguentem bem a poda, tá? Que gerem muita quantidade de matéria orgânica, que você vai cortando e aplicando sobre os canteiros agroflorestais. Próximo, por favor. Então, esse é o desenho geralzão, né? Um desenho bem padrão, né? De uma agrofloresta utilizando essa técnica de espécies adubadeiras juntas, né? Entrelinhas de capim no momento inicial, canteiros agroflorestais, e entre os canteiros agroflorestais, no meio dessas entrelinhas, canteiros com produção de árvores adubadeiras. Há uma diferença muito grande se a gente implanta uma restauração florestal, por exemplo, só com espécies arbóreas frutíferas, ou se a gente entra na dinâmica agroflorestal e utiliza a fotossíntese como geração de biomassa para gerar qualidade e quantidade de vida consolidada a partir das espécies adubadeiras. Beleza? Próximo. Então, alguns resultados de pesquisa muito rapidinho aqui, 5 minutos, né? No momento inicial da implantação. Por favor, o próximo. A gente foi em algumas áreas, Ribeirão Preto e no Paraná, medir algumas coisas nesse momento inicial da implantação, né? Então, a gente percebeu, foi a cada 3 meses, durante 2 anos, a gente ia nessas áreas medir, entre outras coisas, a quantidade de biomassa que estava sobre os canteiros agroflorestais que tinha vindo do capim cortado. 3 a 5 cortes por ano, nesse caso de capim mombaça, né? Chegamos à conclusão, para encurtar a história aqui, que, em média, tinha sempre 4 quilos equivalente seco de capim cortado sobre os canteiros, por metro quadrado. Isso equivale a uns 10 quilos verde, né? A gente tirava, secava para poder homogeneizar, né? Isso significa 300 a 500 toneladas de material vegetal verde por hectare ano sobre esses canteiros. Isso é muita adubação. E não é só o adubo do nutriente que está dentro dele, é a proteção do solo, é a capacidade das raízes desse capim ajudarem a liberar fósforo a partir da relação com micorrizas que está na subsuperfície, é a proteção dos micro-organismos do solo, é a umidade relativa mantida, o adubo produzido no mesmo espaço, com todas essas características do processo produtivo. Nesses canteiros foi também colocado um pouquinho de calcário, a receita agronômica dizia para colocar em torno de 10 toneladas, esses agricultores colocaram 0,8, 800 quilos de calcário por hectare nesses canteiros, e mais um pouquinho de adubo orgânico fosfatado. Aí a gente foi ver depois as características de solo, né, como é que ficaram, que é o próximo slide. Então, você tem aqui, por exemplo, a evolução do pH do carbono e da saturação de base. Nem vamos entrar muito, mas falando só em pH, né? O pH e o carbono. O pH mede a acidez. O solo em 2013 do Paraguai estava em 4,7 de pH, um solo ácido. Em 2014 passou a ser 6,3. Na agricultura convencional precisaria de 10 toneladas de calcário. Ele colocou 800 quilos. Qual foi a mágica? Qual foi a macumba? Na verdade, não foi o manejo, com muita biodiversidade de micro-organismos, com muita proteção do solo, com muito trabalho desses organismos e a condição de liberação de nutrientes, que reduziu essa acidez. Houve uma evolução de carbono, a gente fala em mercado de carbono, pensando em eucalipto, né? Olha o carbono do solo, ó, saiu de 10 para 34 gramas por decímetro cúbico. Numa conta básica, nos primeiros 10 centímetros de solo, isso fixou 23,5 toneladas de carbono por hectare no solo, a partir desse manejo, né? Próximo, por favor. O fósforo, que na agricultura convencional, hegemônica, voltada para a Europa, para o pensamento colonial, a gente identifica que tem pouco fósforo disponível nos solos brasileiros, e de fato disponível, solto, uma forma que é possível de ser captada pelas plantas. No solo arado, geralmente quase não tem fósforo disponível mesmo, porque a estratégia da natureza é organizar esse fósforo em gaiolas químicas e só liberar ele se tiver uma proteção do solo, uma grande quantidade de nutrientes em volta e uma grande quantidade de micro-organismos, né? Então, o solo está protegido dentro de gaiolas químicas nos solos tropicais. Na medida em que passa a haver esse manejo que a gente descreveu acima, a natureza vai liberando esse fósforo, né? Então, essa linha vermelha aí mostra os limites para a produção agrícola considerados ideais para se ter para a quantidade de fósforo, né? Então, esse fósforo disponível. Todos esses solos estavam abaixo dessa linha e em poucos anos
cresceu muito a disponibilidade de fósforo, né? Não é um fósforo que foi colocado de fora, foi até colocado um pouquinho no adubo orgânico fosfatado. Esse fósforo aí do Mário, que saiu de, por exemplo, 15 para 165, 170, não tinha no iorim, no adubo orgânico fosfatado. Ele estava no solo, só que foi liberado por causa do manejo. Próximo, por favor. Esses estudos e isso que eu estou trazendo aqui tem nesse livro Agroflorestando o Mundo de Facão a Trator, entre outros livros, né? Basta você colocar esse título, quem se interessar, né? Coloca ali no Google esse título, você baixa ele em PDF e tem mais detalhes sobre esses estudos, tá bom? Próximo, por favor, vamos chegando no final. Quando a agrofloresta vai sendo manejada, aí, bom, vai crescendo a agrofloresta, ela vai abafando o capim, as árvores adubadeiras você vai usando para picar elas e colocar no chão, vai manejando com podas também os canteiros agroflorestais para que você possa ter pelo menos 4 andares sempre, né? Você plantou no mesmo canteiro o rabanete e o jacarandá, só que num determinado tempo você tem rabanete, alface, logo depois o milho, a crotalária, e por baixo, né, desse milho, por exemplo, está crescendo uma mandioca que vai criar um jacarandá, que vai, ou seja, a cada foto que a gente tira ao longo da sucessão, a gente tem consórcios com plantas que estão no extrato baixo, no extrato médio, no extrato alto e no extrato emergente. Isso faz com que a nossa produção não seja por metro quadrado, seja por metro cúbico. E é por isso que a agrofloresta de Zefredo, naquela foto, produzia 15 toneladas de alimento por hectare ano, porque produz por metro cúbico, não é só por metro quadrado. Numa área de 10 por 10, por exemplo, você pode botar uma casa que more 4 pessoas apertado. Não tanto, né? 5, 6. Mas se nessa área de 10 por 10 você constrói um prédio de 20 andares, cabe muito mais gente, né? Então, a lógica é caber muito mais produção no metro cúbico na agrofloresta, né? Tem estudos mostrando agroflorestas de 15, 20, 30, 40, 50, 70 toneladas de alimento por hectare ano. Porque é metro cúbico. E porque há um manejo da fertilidade e da diversidade e da transformação para que haja essa produtividade toda. Tá? Próximo, por favor. Então, alguns resultados, né, desse manejo. Muita poda, né? Muita poda o tempo todo. Isso faz com que haja uma grande reposição de nutrientes na superfície do solo. Onde é que estavam esses nutrientes antes? Estavam, às vezes, a 2, 3, 4 metros de profundidade. A raiz foi lá buscar, trouxe para a folha, você foi lá, podou a folha, picou ela e botou no chão. Aquele solo passa a ter, então, uma disponibilidade para muitos micro-organismos fazerem cada vez mais transformação. É vida que gera vida. Tá? As árvores também funcionam como antenas que captam nutrientes que estão em aerosóis. Na agricultura convencional, a gente não pensa nisso, né? Mas na agricultura de árvore, junto, a árvore tem esse papel. Então, existe um incremento também de uma grande quantidade de nutrientes que vem chegando pela chuva, que vem chegando pelo vento. Junto com o nutriente que vem lá de baixo, que vai para a folha, que você pica, põe sobre o solo. Né? Próximo, por favor. Não vamos detalhar isso aí tudo, mas, assim, agroflorestas de 5, 10 anos, né? Com uma diversidade maior do que em florestas sem manejo do ladinho delas, isso é na região do Alto Vale do Ribeira, entre São Paulo e Paraná. Tá? Agroflorestas tocadas por agricultores lá da Cooperar Floresta. Uma riqueza de espécies e densidade de plantas totalmente relacionada com essa biomassa microbiana no solo, a biomassa microbiana semelhante entre agroflorestas e florestas, uma taxa de decomposição da matéria orgânica muito rápida, né, uma quantidade de mesofauna do solo, né, aqueles bichinhos que não são tão micro-organismos que a gente não consegue ver e não são tão grandes quanto um gato, um macaco, né, as aranhas, os colêmbulos, os insetos, maior do que em florestas sem manejo. Próximo, por favor. Uma fixação de 6,7 toneladas de carbono por hectare ano só na biomassa vegetal. Então, é muito dado de diversidade, de riqueza, de abundância no manejo agroflorestal. Próximo. Isso gerando, ao mesmo tempo que você faz uma restauração florestal, mais do que se fosse a natureza sozinho, sem a gente dentro da natureza, né? Se a gente está promovendo no tempo mais biomassa, mais diversidade, mais fixação de água, mais cobertura do solo do que sem a presença humana. Tá? Essa gente toda aí da foto está fazendo isso junto com a floresta. Né? Isso tudo
está gerando junto, no mesmo espaço e ao mesmo tempo, nesses estudos feitos no Alto Vale do Ribeira, 15 a 40 toneladas de alimento por hectare ano. E para quem produz essa comida, mais de 20 produtos agroecológicos na mesa. Então, nós estamos falando de fixação das famílias no campo, sucessão geracional, os filhos estão gostando de ficar lá, segurança alimentar, energética, nutricional, junto com fixação de carbono, aumento da diversidade, recuperação, incremento da permeabilidade e fertilidade do solo. Não é compensação em outro lugar, não é o detono aqui, né, para compensar em outro. É, no mesmo tempo, agora, comida, água, proteção, diversidade, inclusão, cooperação, segurança alimentar, carbono. Aqui, a gente está começando a enxergar a possibilidade de realmente o antropoceno, né, essa era que a gente está vivendo, que é a 6ª maior extinção em massa de espécies do planeta, que a gente está promovendo, né, o ser humano está promovendo, talvez, olhando para isso, a gente começa a perceber que o antropoceno pode dar uma reviravolta. A gente pode, como ser humano, se reconectar, fazer aquilo que há 200 anos começou a se perceber que a gente estava fazendo, ao contrário, né? A desconexão, a fratura metabólica, identificada lá 200 anos atrás, que a gente comece a fazer fisioterapia, que a gente comece a reconectar com a natureza na produção de alimentos. E a agrofloresta do campo da agroecologia tem chance de fazer isso, porque ela está fazendo. São milhares de agricultoras e agricultoras e agricultores fazendo isso e mostrando que é possível a gente se reconectar. Próximo, por favor. Só para terminar aqui com uma fala do Ernest Goethe, que é um grande promotor, difusor, gerador de conhecimentos na agrofloresta, né? Para que o conjunto possa prosperar, cada um de nós precisa adotar a pergunta que parece estar por trás das interações que ocorrem nesse planeta desde antes da nossa existência. Como posso interagir com os outros integrantes para que a minha participação se transforme num evento benéfico para todos? Assim pensa a abelha, assim pensa a formiga, assim pensa o jacarandá. Talvez não com o mesmo raciocínio, com certeza não com o mesmo raciocínio que a gente. Mas todo mundo faz isso. A gente precisa voltar a fazer isso. E é isso, pessoal. Desculpa, me animei muito de falar. Próximo, por favor. Acho que tem mais um, só do obrigado aí. E me alonguei demais, era para falar uns 40 minutos, eu passei de hora, né? E queria propor que a gente, nesse próximo meia hora aqui, 40 minutos, né, pudesse fazer, então, um debate. Você está sem som, meu amigo. Estou vendo você mexer a boca, mas você está sem som. Estou falando para mim aqui. Eu falei que você é apaixonado por esse tema, né? E como todo apaixonado, a gente comete excessos, né? Mas isso é comum e foi muito bom. Acho que o pessoal todo ficou, quem estava aí ficou, quem está desde o começo ficou. Eu vou trazer primeiro aqui já uma pergunta de cara aqui. Estão me ouvindo agora ou não? Agora estão, né? Eu estou te ouvindo, sim. Tá, beleza. Então, aqui, a primeira pergunta é da Juliana Vieira Paz. Ela fala assim: professor Walter, muito obrigado pela palestra. Sobre a questão de capins, como o senhor vê a integração de animais nesse sistema de produção? Animais, acho que ela está pensando aqui em animais domésticos, mas também eu vou acrescentar essa pergunta, né? Se a gente pode também fazer manejo de paca, capivara, cateto, dependendo da região, né? Cutia, e agregar nisso, né? E tentar alguma autorização de órgãos florestais, né? Apesar de isso causar um certo dano até a imagem ambiental, né? De você estar promovendo aquilo que a gente chama de caça, né? Mas vamos lá, primeiro da Juliana, da Juliana. Beleza. Então, é interessante a gente pensar que grande parte da floresta, ou pelo menos parte da floresta que a gente chama de nativa, teve manejo para a criação de bicho, né? Nesse manejo caiapó, por exemplo, que a gente falou, né? Mas pensando em vaca, pensando em ovelha, pensando nos animais domésticos comuns, né? Tem várias experiências de manejo agro-silvo-pastoril, ou seja, essas linhas de capim em meio a linhas de agrofloresta, linhas de árvore, né? Elas servem como pasto, né? Especialmente no Cerrado e na Caatinga, os ciclos das chuvas acompanham também o ciclo do manejo animal, né? Essa é a história um tanto das savanas, né? Nas épocas das chuvas, a parte de capim cresce
e os animais estão comendo, seja o boi hoje, seja a girafa desde muito tempo na África, nas savanas, né? Então, eles estão comendo aquele capim. Quando chega a época seca, os capins secam, né? E a umidade consegue ser mantida nas árvores que estão adaptadas a esse tipo de ambiente. A gente tem o baru, por exemplo, fazendo isso, a gente tem o umbu fazendo isso, plantas que conseguem armazenar água nas suas estruturas, seja na raiz, nos caules, e que mantêm suas folhas verdes. E os animais vão, então, comer essas folhas. Então, tem gente fazendo sistemas agro-silvopastoris, especialmente na savana, no Cerrado e na Caatinga, mas cabe em todos os lugares, né? Com esse manejo de alimentar com capim e alimentar com a capineira das árvores em agrofloresta. Então é possível, né? Tem uma nova pergunta, não é possível, como é bom, né? Vamos lá, Ronaldo Pinheiro. Como um pequeno médio proprietário rural pode passar de uma prática convencional de agricultura para uma prática agroecológica? Pessoal, quem quiser pode ir mandando mais perguntas aqui no chat, tá? Eu vou lendo aqui. Legal. Esse é um processo de transição mesmo, né, Ronaldo? A gente tem percebido que os lugares que isso dá certo, as famílias em que isso dá certo, tem diferentes causas, né? Diferentes motivos para a pessoa deixar de fazer uma agricultura convencional e passar a fazer uma agricultura no campo da agroecologia, né? Mas alguns desses motivos são muito comuns, né? Um deles que a gente vê e tem estudos mostrando é a questão da segurança alimentar. Então, você está fazendo uma agricultura convencional, que você colhe para poder pagar o banco, e às vezes não consegue nem pagar o banco direito, está sempre endividado. Aí você começa a fazer um quintal agroflorestal e passa a comer dali, você começa numa área de 10 por 10, você começa a tirar a tua comida, porque plantou em agrofloresta, você começa a cair a ficha, né, de que se eu fizer isso aqui em 100%, se eu fizer isso no hectare, né? Então, a segurança alimentar tem sido muito importante para esse processo de transição. Uma outra coisa muito importante para esse processo de transição é o lado fora da roça, é o consumidor. É criar mecanismos de cadeias produtivas ou entrar nesses mecanismos que favoreçam a valorização de um produto agroecológico ou agroflorestal. Não quer dizer que ele precise ser mais caro. No campo da agroecologia, ele não deve ser mais caro, porque na agroecologia está prevista a inclusão, a cooperação, né? E ele não custa mais caro mesmo, né? Tem diferenças de sistema produtivo. Agora, é importante valorizar um produto que veio da agrofloresta, um produto que veio da família tal, promover a proximidade entre o consumidor e o agricultor, feiras livres, entrega de cestas, comunidades que sustentam a agricultura, as chamadas CSAs, né, que são mecanismos de promover a produção em parceria, assumindo também os riscos junto com os agricultores, né? Então, essa relação das cadeias produtivas tem sido fundamental para essa transição. Um outro processo é a mudança de políticas públicas mesmo, né? A gente estimular adequações na legislação, adequações na pesquisa, adequações no crédito agropecuário. Se você quiser plantar soja, for buscar crédito no banco, é facinho, o gerente sabe tudo como é que faz para te passar. Se você pedir para fazer uma agrofloresta, praticamente você tem que ensinar ele como é que você pode buscar o crédito agroflorestal. Então, tem uma mudança aí em termos de políticas públicas que precisa acontecer também para que haja essa transição, né? E uma outra coisa que estimula muito essa transição são as trocas de conhecimento. Às vezes a gente chega numa área e começa a falar em floresta, eles olham para você e falam, você é doido, né? Você trabalha aí no ICMBio, você tem seu salário, você pode falar essas coisas aí, porque, né, você não vai deixar de ter a sua comida na mesa, mas aqui é coisa diferente. Mas aí a gente coloca, pensa em trocas de experiências, leva, né, busca recursos para trazer agricultor de um lado para o outro, para fazer eventos de troca de saberes, um visitar o outro, e o de agricultor para agricultor, isso vai estimulando muito essa transição, né? É isso. Legal. Tem mais uma questão aqui da Maria Vanailma Nascimento Castor. Como é vista a agroecologia atualmente pela agricultura no Brasil? Como é que o pessoal da agricultura está vendo o desenvolvimento da agroecologia? Então, o pessoal da agricultura é algo muito, muito complexo, assim, não é um pessoal só, né? Então, você tem aqueles agricultores que foram sempre historicamente despropriados, ou são sempre empurrados para ir mais longe, ou teve suas áreas griladas, ou perderam terra,
que estão vendo a agroecologia como uma grande bandeira. É o que tem acontecido, por exemplo, dentro do Movimento Sem Terra. O Movimento Sem Terra assumiu, a partir do ano 2000, a agroecologia como bandeira mesmo, né? E você vai em grande parte dos assentamentos hoje e percebe práticas agroflorestais, práticas agroecológicas, quando não agroflorestais, né? Existem caminhos pensados dentro da estruturação dos assentamentos do Movimento Sem Terra para a ampliação da agroecologia. Você tem grupos de agricultores familiares, que não são sem terra, que estão também aprendendo a lidar com práticas agroecológicas e estão gostando disso. E você tem grandes agricultores também que têm implementado práticas agroflorestais, né? A questão muita gente às vezes pergunta, tá, mas muito bonita essa coisa de agrofloresta, mas dá para fazer em grande propriedade? Como se fazer em grande propriedade fosse um sinônimo de, aí sim, a gente pode considerar que vale alguma coisa. A grande questão que a gente deve fazer será que a gente precisa de tanto latifúndio no Brasil? Será que esse pessoal da agricultura precisa ser sempre esse pessoal da agricultura que, desde que o Brasil é Brasil, é chamado de Brasil, sempre deteve o maior poder político e econômico da nossa história? Desde as Seis Marias, desde as capitanias hereditárias, a lei de terras, a bancada ruralista hoje, e desde sempre, é a maior bancada do Congresso Nacional, né? A gente subsidia uma produtividade baixa, com muito insumos, com muita expropriação rural, num paradigma de domesticação das paisagens das espécies, né? Porque existe poucos muito poderosos, né? Então, quando a gente pensa na agroecologia, na sua base mesmo, que é mais do que uma prática diferente de produção de alimentos, que envolve inclusão, cooperação, associativismo, proximidade com o consumidor, formas de produção com menos impacto ambiental e promovendo, na verdade, a diversidade, aí a lógica de fazer agricultura na base da máxima produção e consumo, na base da manutenção de um poder subsidiado pela destruição, aí essa lógica passa a ficar melindrada. Isso não quer dizer que grandes produtores não possam praticar agrofloresta e não possam rumar para a agroecologia. A questão é que a dimensão é mais complexa do que isso, né? A gente precisa reconexão metabólica, a gente não precisa de perfumaria, né? Tem mais uma questão aqui do Rogério Machado. Ele está falando sobre a aquisição da terra, né? Prezado Walter, sabemos que a aquisição de terra sempre foi um entrave para pessoas comuns. Você sabe dizer se o melhor nesse tipo de cenário, financiamento, facilitação de crédito para quem vai trabalhar nessa área de agrofloresta? Tem alguma coisa nesse sentido? Eu queria também acrescentar uma pergunta, mais de cunho legal. É possível trabalhar com agrofloresta na área de reserva legal sem ser autuado por um órgão ambiental? Então, indo na primeira pergunta, eu não tenho conhecimento, sabe, de uma valorização da terra, uma forma de garantir uma facilitação da aquisição, porque aquela área está com agrofloresta ou porque se visa a implantação de agrofloresta lá. Esse seria um ganho muito grande, a gente poder criar políticas públicas que pudessem dizer, olha, você vai pagar metade do valor dessa terra aqui se você for fazer agroecologia aqui, se você for fazer práticas agroflorestais, por exemplo, aqui, né? Talvez exista, eu não saiba, né? Existem políticas públicas, às vezes, na área urbana, né? Isso é bastante comum. Então, terrenos baldios que deixam de pagar IPTU, se passa a ser uma horta urbana com práticas agroecológicas, né? Algumas prefeituras têm estimulado isso, por exemplo, Maricá, no Rio de Janeiro, há um bom tempo, mas várias outras também, né? Então, tem esse tipo de situação em cidades, né? E a gente deveria evoluir para essa dimensão no meio rural também, né? Do ponto de vista legal, Cláudio, dá para fazer agrofloresta em reserva legal, com muita tranquilidade. Existe dentro da Mata Atlântica, do domínio da Mata Atlântica e da Mata Atlântica, a gente tem, além do Código Florestal, que é o instrumento que diz o que é reserva legal, o que é área de preservação permanente, né? A gente também tem a Lei da Mata Atlântica, que diz que o manejo, o uso daquela área está associado ou não associado, né? Quer dizer, você pode manejar ou não pode manejar uma área de acordo com a sucessão, né? Então, em estágio inicial, você pode tudo. Em estágio médio de sucessão, de regeneração, você pode algumas coisas. Em estágio avançado, já é bem mais complicado você fazer qualquer manejo, né?
Então, em ambiente de Mata Atlântica, você tem o Código Florestal e tem a Lei da Mata Atlântica. Às vezes você está numa reserva legal que está no estágio avançado de regeneração. Aí a Lei da Mata Atlântica, mesmo sendo uma reserva legal, impossibilita você, por exemplo, fazer aquele manejo que a gente mostrou, do cara cortar tudo, botar no chão e começar uma nova floresta, né? Então a gente tem que lidar com essas coisas, né? Agora, manejo agroflorestal na pequena propriedade está colocado como de interesse social, tanto no Código Florestal quanto na Lei da Mata Atlântica. O que a gente precisa é tornar operacional isso. Está na lei, mas muitas vezes o que acontece é que se você estiver fazendo agrofloresta numa reserva legal ou numa APP, você é logo multado porque o fiscal chega e fala, você não podia estar fazendo isso aqui de acordo com o Código Florestal. Ah, mas é interesse social. Ah, mas aí você precisa do instrumento administrativo, você precisa fazer uma autorização, você precisa mostrar para o órgão ambiental antes de fazer que aquilo é algo que mereça ser chamado de interesse social, porque está na lei, e aí os próprios órgãos ambientais precisam criar caminhos administrativos para que isso funcione. O Rio Grande do Sul, por exemplo, criou o processo de certificação agroflorestal, junto com o órgão estadual de meio ambiente. O órgão ambiental vai lá, identifica a área e diz, tu vai fazer isso, maneja aqui, esse instrumento legal, essa portaria dá para você fazer supressão aqui, essa aqui você pode usar esse pedaço da APP aqui, porque tem 15 metros, enfim, vai fazendo todo o ajuste para aquela propriedade, e se o cara cumpre aquilo, ele recebe, né, o certificado agroflorestal. Ele consegue vender madeira, ele consegue plantar agrofloresta, às vezes em APP, porque isso foi feito dentro dos regulamentos, né? É preciso fazer esse tipo de instrumento administrativo junto aos órgãos ambientais em cada estado. A Juliana Vieira Paz traz uma nova questão. Quais as possibilidades de trabalho para um técnico nessa área hoje? Está informado sobre o mercado de trabalho para especialistas em agrofloresta? É imenso. Existem cursos, né, dos institutos federais, especialmente, não só, mas hoje o curso de agroecologia é um curso tecnólogo que existe dentro dos institutos federais. As pessoas se formam em agroecologia e muitos dos que eu conheço que se formaram estão trabalhando com agroecologia e muitos com agrofloresta dentro do campo da agroecologia, né? Seja como extensionistas em órgãos de extensão, como a Emater, por exemplo, em ONGs, né, que tem projetos que bancam essa atividade profissional, seja em órgãos de pesquisa, né, seja como consultores de propriedades particulares, né? Sem dúvida alguma, é um campo que está crescendo muito e vai crescer cada vez mais. A Luísa, nossa colega de PAN, está perguntando a Luísa Sarmento, né? Luísa Maria Sarmento Soares. A agrofloresta pode ser uma alternativa viável para a segurança alimentar em comunidade e no meio urbano? Como estimular o gestor público nesse viés? Esse é um desafio muito interessante e que vem sendo enfrentado em muitas cidades, né? É possível fazer agrofloresta em pequeníssimas áreas, né? Um canteiro de 1 metro por 1 metro dá uma agrofloresta, né? E é muito interessante você perceber o quanto dá para tirar de comida num pedacinho bem pequeno. Pedacinhos bem pequenos é o que as cidades têm, né? O verde ainda é muito pequeno na maior parte das cidades. Então, poder, nos terrenos baldios, nas praças, gerar agricultura urbana e agrofloresta como prática dessa agricultura é um desafio que vem sendo enfrentado e vem dando bons resultados em várias cidades do Brasil, né? E isso favorece a integração comunitária, né, no bairro, na comunidade, formas de lidar em parceria com os vizinhos, né, para o cultivo quanto para o manejo, né. Agora, é fundamental que isso seja estimulado, seja por uma pressão social daquela comunidade para o poder público, né, seja como um projeto mesmo do poder público agregando comunidades e fazendo esse caminho de vai e volta, né? Entre a comunidade e o poder público, entre o poder público e a comunidade. Ou seja, é preciso definir áreas, é importante que haja algum apoio da prefeitura no sentido de, no mínimo, a entrega de galhos podados, né, para servir como adubo. Isso tem acontecido em muitas cidades. Imagina a poda que existe nas cidades, isso vira lixo, vai para o lixão junto com fralda, junto com papel higiênico, junto com garrafa plástica. E tanta matéria orgânica de nutrientes que estavam a 2, 3 metros de profundidade, de geração de ambiente para micro-organismos, isso vai
é misturado com plástico para o lixão, né? Então, isso poder ser colocado em áreas em volta da cidade ou dentro da cidade, como adubação, né? Isso vem acontecendo em várias cidades e gerando referências positivas que vêm sendo imitadas ou apropriadas em várias escalas, né? É um processo que está acontecendo, sabe, Luiz? Deveria ser muito mais rápido do que está sendo, mas tem referências importantes sendo criadas. Bacana. Aqui tem um comentário também do Instituto Florestal da Cia Ribeiro, né? Aqui em Niterói, a agroecologia passou a ser praticada em área pública, que estava sendo grilada. Isso foi feito por um coletivo de moradores, né? Então, Olha que show. é um exemplo de uma área de agrofloresta em meio urbano, né? Aí, tanto gerando renda quanto gerando conforto térmico, como trazendo um ambiente para as aves e para os outros animais de pequeno porte que possam estar ainda no ambiente urbano, né? Que a gente vê que é tão degradado. E gerando inclusão, né, Cláudio? Assim, gerando cooperação, favorecendo que as pessoas olhem uma para a outra, que às vezes não se enxergava no elevador, não chegava na rua, agora está junto ali, plantando uma árvore, ou colhendo e fazendo com que essa nossa reconexão não seja só com a árvore, mas seja com o outro também, né? É muito interessante esses processos nos coletivos, né? Ô, Walter, você trouxe muito a questão da fixação do carbono, né? Você tem notícias do pessoal que está vendendo crédito de carbono nos sistemas agroflorestais? O pessoal está gerando uma renda, porque isso poderia ser um fator assim de agregar muito valor, né? Inclusive, primeiro do que a própria produção, que demora um pouco mais de tempo do que a produção monocultura, né? Então, queria saber, você acha que está tendo essa procura por crédito de carbonos nos sistemas agroflorestais? Tá tendo sim. Existe uma coisa, Cláudio, que, por exemplo, esse projeto de pesquisa que eu mostrei do Alto Vale do Ribeira, ele foi bancado pelo Petrobras Socioambiental, um programa da Petrobras, e um dos focos da Petrobras era saber quanto carbono a agrofloresta estava fixando para estimular esse tipo de mercado, né? E a gente gerou lá junto com 42 pesquisadores, diferentes instituições, gerou bastante dado, mas existe uma complexidade da agrofloresta que é diferente da complexidade de um plantio de eucalipto, por exemplo, que é colocado no mercado de carbono. Para você saber quanto de carbono tem no plantio de eucalipto é muito fácil, né? Você vai lá, mede o diâmetro da árvore, mede a altura, sabe que tem tantas árvores por hectare e você tem um pacote. Aqui, tá? Você vai disso cada ano e sabe todo ano quanto está entrando de carbono naquele sistema, tem dado a bibliografia, tem um monte de coisa, né? Na agrofloresta é mandioca com cupuaçu, você corta, põe no chão, tem folha, tem galho, tem matemática para isso tudo. A gente sabe a matemática disso tudo, ela é mais complexa, mas tem matemática para isso tudo, né? As agroflorestas do Alto Vale do Ribeira fixam, em média, 6,7 toneladas de carbono por hectare ano na biomassa vegetal, fixam em torno de 20 toneladas por hectare ano no solo. Então, dá para você pôr no mercado de carbono, né? Só que é mais complexo. Então, para aquelas empresas que estão no mercado de carbono, numa lógica, aquele que paga o carbono, né? Numa lógica só mercantilista, é mais fácil para ele pagar o carbono para o reflorestador de eucalipto, né? O que acaba acontecendo é que existem empresas ou governos, né, que estão bancando o carbono socioambiental. Então, junto com a agrofloresta, não tem só carbono. Tem fixação de água no sistema, tem renovação de nascentes, tem integração social, tem valorização cultural. Então, quando uma empresa, seja lá uma fábrica de roupa, seja uma fábrica de calçado, seja uma fábrica de perfume, né, ela fala, a gente está produzindo isso aqui e está compensando aqueles fixadores de carbono pelo carbono socioambiental, né? A gente está pagando a mais, ou a gente está, mesmo que o produto não venha da agrofloresta, seja um produto produzido em escala comercial em monocultura, mas às vezes está pagando o carbono de uma agrofloresta porque está valorizando não só o carbono, mas tudo o que está em volta, né? E tem várias famílias e comunidades no Brasil já se beneficiando dessa integração. Legal. Tem mais uma pergunta aqui, acho que é a última. Queria agradecer demais a sua participação. A gente foi muito além do que a gente esperava ter chegado, né? Acho que o pessoal está aqui até agora, todo mundo que estava assistindo continua aqui. Um ou outro só que saiu. Mas aqui a Maria Vanailma Nascimento Castor traz a pergunta: como estimular a agrofloresta no semiárido sem causar o gasto excessivo de água devido à falta de chuva?
Esse é um desafio mesmo, Maria, que vem sendo enfrentado e gerado uma série de referências, né? Eu mostrei aqui algumas fotos do nosso amigo Vilmar Lermen, ele e a Silvanete, a companheira dele, e a família dele estão lá numa associação chamada Agrodóia, lá em Exu, interior do Pernambuco, né? Num clima realmente seco, né, do semiárido, por mais que a linha Exu ainda tenha um pouquinho mais de água do que em outros lugares, mas eles estão fazendo agrofloresta lá, assim como tem o Centro Sabiá, no Pernambuco também, tem o pessoal no Ceará, é possível. Os princípios são os mesmos, né? Agora você tem que lidar com alguns cuidados a mais, por exemplo, trazer plantas fixadoras de água, né? Trazer consórcios que garantam na sua arquitetura uma fixação de umidade relativa naquele espaço, promover a construção de canteiros, como alguns daqueles que a gente mostrou nas fotos, que sejam adaptados a manter a água no sistema, trabalhar muito com algumas espécies realmente que mantêm muita água na sua estrutura e que possam ser manejadas e cortadas o tempo todo, tipo palma, tipo banana, né? A banana produz hidrogel o tempo todo, então você cortando ela, colocando ela sobre os canteiros, ela mantém aquela água ali por um bom tempo. Produzir plantas folhudas que produzem muitas folhas, e você corta e põe no chão, corta tipo glicídia, fístula, você produzir junto com a agrofloresta e manter o solo sempre muito coberto. Isso faz com que a água se mantenha no sistema. É interessante a gente ver essas famílias que estão fazendo agrofloresta, assim, o Henrique faz isso também, enfim, a gente vê com as imagens aéreas, às vezes, um campo todo seco, aí você vê uma mancha que parece um oásis, aí você desce lá, é a agrofloresta do sujeito, né? No meio do semiárido. Tem coisas muito interessantes acontecendo nesse sentido. Sugiro você colocar no Google Agrodóia, e dali você acha várias outras experiências interessantes. Legal. Muito obrigado, então. Agradecendo mais uma vez aqui a participação do amigo, companheiro e colega de trabalho, Walter Steinbock. Logo estaremos juntos, espero, trabalhando nos nossos cursos de gestão socioambiental. Não sei agora como é que vai estar o tempo, né, com esse cargo de coordenador do CEP-Sul, né? Então a gente agradece demais você ter disponibilizado esse tempo aqui para a gente, em nome do CEPTA, em nome do PAN Peixes e Egas da Mata Atlântica, do Instituto Nossos Rios, né, do Instituto Floresta Darcy Ribeiro, que nos ajudaram na divulgação e pensar esse formato. Então, passa aí algumas palavras finais para você. Agradeço demais, agradeço a todos que ficaram até agora. Lembrando, quem quiser o certificado, né? Vou colocar mais uma vez aqui no chat. Como é que faz lá para ir na lista de presença, para a gente estar mandando e enviando para vocês o certificado de participação na tarde de hoje, que foi muito bacana, muito legal. Prazer demais em poder revê-lo. Espero que a gente se veja pessoalmente algum dia, que ultimamente só nos encontramos de maneira virtual, né? Está faltando um abraço aí. Então, passo para você e agradeço a todos. O Cláudio já cortou o cabelo, deixou o cabelo crescer, cortou o cabelo, deixou o cabelo crescer de novo, eu só vejo pela telinha. Faz tempo que a gente se abraça, né, meu amigo? A última vez foi no CEPTA mesmo, lá no nosso curso mesmo, né? No terceiro ciclo de gestão socioambiental, que a gente é companheiro como instrutor também, né? Eu que agradeço, meu amigo, de novo, a possibilidade da gente estar junto aqui e a possibilidade de a gente conversar sobre a agrofloresta. Agradeço aí a Luísa, a todos os colegas dos vários institutos que trabalharam para que a gente pudesse estar conversando sobre essa questão agora de tarde. E faço votos que a gente possa se encontrar cada vez mais para conversar sobre reconexão, sobre agrofloresta, sobre agroecologia, e pensar cada vez mais nessas perspectivas como formas de reduzir as ameaças às espécies que estão ameaçadas de extinção, né? Não adianta a gente pensar em ações pontuais, elas são até pontuais, elas ajudam, mas a gente precisa realmente mudar o jeito de se relacionar com a natureza a partir de processos mais profundos de reconexão, né? Então, é muito bom, muito gratificante passar uma parte da tarde, né, conversando sobre isso. Peço desculpas porque me excedi, a gente poderia ter ficado um pouquinho mais de tempo no debate, e hoje de manhã ainda juntando alguns slides, né, naquela ansiedade, isso aqui pode ser útil também, pode ser útil, e a gente vai mais tempo do que deveria. O Cláudio já conhece essa minha tendência. E aí a gente fica para a próxima outros debates também, né? E vamos conversando. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado pela paciência também.
Obrigado a você, então. Agradeço a todos. Não sei, o Daniel acabou de chegar com uma pergunta aqui do Douglas Daniel. Não sei se você responde ela antes da gente desligar aqui. Ele está falando se a gente pode acrescentar uma fauna assim após a implementação do agroflorestal, né? Como é que seria essa estrutura imediata nessa área? Se não, qual que seria o impacto ambiental? A gente pode dar uma enriquecida na fauna aí para tentar e pensar nisso daí? A gente já encerra por aqui. Sim, dá sim. A questão é pensar nas espécies que você vai implantar de vegetais, nos tempos de crescimento de cada espécie e na relação da rotação animal e da intensidade de pastejo, né? Então, por exemplo, você pode fazer sistemas de rotação de pastagens dentro da agrofloresta, com linhas de árvores em meio à linha de pastagem, né? Em que você não deixa o gado chegar naquelas plantas em início de formação, naquelas árvores em início de formação, né? Você pode também ter um manejo rotacionário que você deixa o gado durante 1, 2 anos, aí você bota o gado no outro canto, começa a plantar as árvores ali, depois você volta o gado todo quando as árvores já estão com 1 ano e meio, 2. Acho que essa pergunta aqui, ele está pensando em enriquecimento da fauna, acho que ele estava pensando em Você pode fauna, fazer... fauna silvestre mesmo, né? Não sei. Mas Ah, vamos lá. sim, tá. Não, então, mais fácil ainda, quer dizer, pensar em núcleos com plantas facilitadoras, com espécies facilitadoras, né? Assim, uma coisa é você pensar nas espécies da agrofloresta como espécies de comida, né? Outra coisa é pensar na agrofloresta como espécies geradoras de biomassa, como as espécies adubadeiras que a gente falou. Outra coisa que a gente precisa trazer para a agrofloresta são espécies atratoras de animais, né? A gente costuma fazer uma comparação que assim, é como uma casa, né? Na casa a gente precisa do fogão para fazer comida, a gente precisa da geladeira para guardar comida, a gente precisa da cama para dormir, a gente precisa dessas coisas todas para a casa funcionar. Uma floresta precisa de funcionalidades ecológicas diferentes de cada grupo de espécies, né? Então, a agrofloresta precisa de espécies para adubar, espécies para a gente comer, espécies para quebrar o chão, raízes profundas para ajudar a quebrar um solo compactado, espécies para atrair borboleta, espécies para atrair abelha, espécies para atrair passarinho, espécies para atrair morcego, porque cada bicho que chega traz outras sementes e traz mais diversidade. Então, tem vários estudos mostrando isso, sabe, Douglas? Como tem as agroflorestas estimulado a diversidade animal a partir dessa perspectiva. Valeu, muito obrigado. Então, fechamento, nota 10 aqui, lembrando que isso foi uma atividade do PAN Peixes e Águas da Mata Atlântica, onde a água preservada e a água sem veneno pode manter os peixes vivos. Lembrando que os peixes também plantam árvores, né? E também, a gente falou da riqueza da biodiversidade da Mata Atlântica, e também o Brasil é o maior também em biodiversidade aquática continental. Então, o maior número de peixes de água doce realmente estão no Brasil também, acompanhando essa biodiversidade da fauna. Muito obrigado a todos, agradeço a todos que puderam participar. O Septa fica por aqui. Abraço de novo, Walter. Estamos nessa, Valeu, pessoal. gente. Obrigado. Abraço. Abração. Tchau, tchau.